E aí, galerinha, tudo beleza? Então vamos à nossa segunda aula. Nós fizemos a primeira aula de cinemática vetorial, aproveitando aqueles conceitos que nós já havíamos visto antes da suspensão das aulas. Fizemos uma aula falando de vetor oposição, vetor deslocamento e velocidade vetorial. Fizemos alguns exercícios, finalizamos aquela aula e hoje a gente entra num outro conteúdo, um outro capítulo, para dar continuidade à nossa Física B, do nosso livro 1A, ok? Então é o seguinte, o que a gente vai ver aqui hoje? Nós vamos falar do capítulo 3, tá? Capítulo 3, lá na página 140, vamos falar sobre dinâmica. A gente vai começar a falar da dinâmica, que é a parte da física que se ocupa de estudar os movimentos e se preocupa também com as causas desses movimentos, tá certo? Por isso que a gente vai falar de forças hoje. O primeiro conceito importante para a gente, a partir de agora, é o conceito de forças, legal? O que a gente precisa saber? Antes de nós entrarmos no tal do conceito de força, vamos fazer um pequeno remember. Vimos anteriormente aí que são grandezas, certo? Grandezas, de acordo com o conceito que nós trabalhamos em sala de aula, é tudo aquilo que pode ser medido de maneira direta ou de maneira indireta, certo? Se não dá para medir, não é grandeza, tá? Então ninguém mede feiura, ninguém mede saudade, ninguém mede raiva, alguma coisa assim, porque são coisas abstratas, certo? A gente só pode medir aquilo que é físico, vamos dizer assim, tá bom? Então se a gente pode medir, é grandeza. Não pode medir, não é grandeza. Existem dois tipos de grandezas, as escalares e as vetoriais. Também já vimos isso. Isso é só um, primeiro. As escalares são aquelas que por si só se definem, ou então que basta um número e uma unidade, resolve o problema. Exemplo, tempo, 2 segundos, 5 dias, 4 semanas. Precisa você dar uma informação a mais para alguém para entender o que são 10 segundos? Você fala assim, ó, fulano, ó, você tem 10 segundos para fazer atividade, certo? A pessoa automaticamente já entende o que são 10 segundos. Você não precisa de informação adicional nenhuma, tá certo? A mesma coisa acontece com a massa. 2 quilogramas, 500 gramas, 400 gramas, tá? Área, a mesma coisa. 20 metros quadrados, 2 centímetros quadrados, tá bom? São essas grandezas escalares. Número mais unidade, beleza? Vetoriais. As vetoriais são aquelas que necessitam de um complemento, necessitam de uma informação a mais. Somente com número e unidade eu não consigo entendê-las, tá? Exemplo, velocidade. Eu falo assim, ó, eu vou andar a 20 km por hora, certo? Aí fica aquele climão, né? Todo mundo para assim, 20 km por hora, para onde? Para minha direita, para minha esquerda, para cima, eu preciso informar isso, né? Impulso, relacionado, vocês vão ver isso mais adiante, nesse primeiro ano ainda, mais lá no final do ano. Impulso, né? Quando você impulsiona alguma coisa, um objeto, um corpo, por exemplo, eu vou dar um impulso de 2 newtons-segundos. Para que lado? Para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, eu preciso dessa informação a mais. E aqui nós temos também a força. Faltou? Tá? Então nós temos a força também. Vou fazer 2 newtons de força, nós já comentamos isso. Vou fazer 2 newtons de força nesse quadro. Para onde? Para baixo, para cima, para o lado. Eu preciso dessa informação. Então a vetorial é aquela que precisa, além da unidade e de um número associado a essa unidade, direção e sentido. Quando eu falo em número, valor numérico, direção e sentido, eu estou falando de vetor. Certo? Então nós já vimos isso anteriormente. A gente está só fazendo uma pequena, um flashback. Ok? Então vamos adiante. Vamos falar de força. Ó, tá aqui numa cor diferente, aqui a gente vai falar de força. O capítulo fala de força, tá? O que é força? Bom, representação. Letra F com a setinha em cima. Essa setinha em cima indica que nós temos uma grandeza vetorial, tá certo? O que é força então? Força é um agente capaz de provocar o quê? Aula de português agora, tá? Língua portuguesa. Agente tudo junto, tá? Porque é um meio de se fazer alguma coisa. Então, agente capaz de provocar deformação, desequilíbrio ou aceleração.
Tem uma coisa? Eu tenho um pedacinho de papel aqui no bolso. Tá aqui o papel, tá certo? Se eu fizer assim, ó, do papel, o que eu fiz com ele? Provoquei uma deformação. Essa deformação só foi possível porque eu utilizei uma força. Legal? Desequilíbrio. Deixa eu pegar uma outra coisinha aqui. Pode ficar aí, já volto. Pronto, voltei. Ó, tá vendo esse apagador? Tá? A princípio, ele está aqui equilibrado. Agora, se eu fizer assim, ó. Tá vendo como eu desequilibro o apagador? Ó. Tá certo? O que faz esse desequilíbrio? A força que eu aplico com o meu dedo. Ó. Aí, ó. Ele só se desequilibra porque eu estou fazendo força nele. Certo? E a terceira ação é a aceleração. A aceleração é quando você modifica a velocidade de um móvel. Só existe aceleração quando existe modificação de velocidade. Perceba o seguinte, ó. Aqui o papelzinho que eu acabei de deformar. Beleza? A velocidade dele é 0, tá? Se vier e fizer isso aqui, ó. Tá vendo? Eu acelerei o papelzinho. Ele começou a ganhar velocidade. A partir do momento que ele ganha velocidade, foi acelerado. Isso aconteceu porque eu dei uma força para ele. Legal? Vamos adiante. Força. Que unidades nós temos para força? Então veja só. Eu listei algumas unidades aqui, tá? Mas existem outras mais que são possíveis de aparecer aí. Mas essas são as mais comuns. O KGF, chamado de quilograma-força, lembre-se, você escreve com K minúsculo aqui na abreviatura, mas por extenso você escreve com QU. Ok? Então, o quilograma-força é uma unidade de força. Libra-força, o sistema britânico utiliza Libra como unidade para poder associar a força. Então, Libra-força, LBF. E o Sistema Internacional de Unidades, esse é o que mais nos interessa, não que os outros não nos interessem, mas o que mais nos interessa é esse aqui, o Sistema Internacional de Unidades, tá certo? Então, lembre-se, a letra N maiúscula, a abreviatura de unidade maiúscula, homenagem a cientistas, físicos, químicos, biólogos, né? Mas o nome da unidade você sempre escreve com letra minúscula, até para não confundir com o nome próprio do cidadão que foi homenageado, tá certo? Então a gente vai trabalhar muito com Newton. O que é resultante? Nós também já vimos lá na parte de vetores. Resultante, né? Trazendo um pouquinho daquele conceito que nós já temos, é uma força única capaz de substituir todas as outras, causando o mesmo resultado, causando o mesmo efeito, a mesma consequência. Tá? Então você tem 10 forças atuando, por exemplo, sobre esse apagador. Imagine 10 forças aqui, né? Eu posso trocar essas 10 forças por uma só, que provoca exatamente o mesmo resultado. Essa força única a gente chama de resultante. Certo? E para finalizar essa parte teórica aqui, a gente tem um conceito de equilíbrio. Tá? O que é equilíbrio? Eu acabei de mostrar aqui com o apagador que ele estava equilibrado. Quando alguma coisa está equilibrada, não só o apagador, no meu caso aqui, eu estou em equilíbrio, certo? Quando alguma coisa, algum objeto, corpo, móvel, o que você quiser chamar, estiver equilibrado, é porque a resultante das forças que atuam sobre ele é nula, zerinho, tá bom? E a gente representa assim, ó, FR, força resultante, lembrando que a força é uma grandeza vetorial, tem valor nulo, valor zero. A gente vai aplicar isso em alguns exercícios, tá? Vamos falar de resultante, vamos falar um pouquinho de como é que a gente trabalha com forças, mas a princípio essa seria a teoria referente a esse capítulo 3. Alguma dúvida? Não? Ninguém se manifesta? Ninguém? Você do outro lado da tela? Não? Vamos adiante então. Então deixa eu pegar meu livro aqui.
Está aqui o nosso livro de Física. Nós vamos lá na página 142. Eu vou fazer o exemplo que nós temos na página 142, certo? Depois a gente vai lá para a página 146 e eu vou fazer o exercício 11, tá bom? Vamos fazer um exemplo para explicar como é que ele funciona e vamos fazer um exercício, tá? Então lá na página 142, nós temos um exemplo, tá? Ele diz assim: um ponto material está sujeito à ação de 3 forças esquematizadas em escala na figura a seguir. O lado de cada quadrículo equivale a 1 newton. Qual é a resultante dessas 3 forças? Então, eu vou desenhar primeiro aqui o que nós temos transcrever o que nós temos no livro para o quadro, tá bom? Então, a ideia seria o seguinte: eu tenho aqui um ponto de aplicação dessas forças. Eu tenho uma força que aponta aqui, ó, para o lado esquerdo, que é o nosso F3. Aqui, a força 3. Nós temos a força 1, que aponta para cima. E nós temos a força 2, que aponta para a direita e para baixo. Dessa forma aqui, tá certo? Então vamos lá. Ele está pedindo então para a gente resolver, determinar a resultante dessas 3 forças aplicadas neste ponto aqui, ó. Tá certo? Existe mais de uma maneira de nós determinarmos o resultante. Nós já vimos aí o método do polígono, ou da poligonal, como queiram chamar, aquela história dos elefantinhos. Lembra dos elefantinhos? Aonde começa um elefantinho e termina o outro, e assim por diante. Vimos a regra do paralelogramo, que você precisa formar sempre utilizando apenas 2 vetores, 2 a 2, você montar paralelogramos. E nós vimos também o conceito de versores. Versores são aqueles vetores unitários que facilitam um pouco a nossa vida, dependendo da situação que nós temos, que é esse caso aqui. Inclusive, esse exemplo do livro de vocês fala sobre versores. Então, veja só. Eu vou fazer um quadriculado aqui de acordo com o que tem ali no livro de vocês, tá bom? Então, esse quadriculado, ele está assim, ó. Através dessas linhas horizontais e verticais, a gente pode determinar os vetores através de versores. Então veja só. Tenha um pouquinho de paciência. Pronto, resolvi. Vamos lá. Então veja só. Eu vou transformar esses vetores em linguagem de versores. Lembre-se que, nós vimos anteriormente, na vertical, a gente representa o versor pela letra J, com aquele acento circunflexo em cima dele. Na horizontal, a gente representa os versores pela letra I, com aquele acento circunflexo em cima da letra I, tá bom? Então, horizontal e vertical, J, tá certo? Então, vamos transformar cada um desses vetores aqui em linguagem de versores. Então, veja o seguinte, olha só. O nosso vetor 1, nossa força 1, lembre-se sempre de falar de horizontal e vertical. Eu vou traçar aqui uma linha passando
como se o nosso ponto de aplicação fosse a origem do sistema de coordenadas cartesianas. Não vou chamar aqui de plano cartesiano porque eu não vou chamar de x e y. Mas veja o seguinte, se eu pudesse projetar esse vetor 1, essa força 1 aqui embaixo, ó, eu traço essa linha ortogonal, lembra de que é ortogonal? Que faz 90 graus? Ó, linha ortogonal, e eu posso representar esse vetor aqui, ó, através de 2 quadradinhos. Então esse mesmo vetor F1 eu posso representar na horizontal com 2 quadradinhos. Então nós temos 2 i. Cada quadradinho vale i, tá bom? Mas na vertical a mesma coisa, ó. Se eu colocar uma lanterna aqui e projetar esse vetor força 1 aqui na vertical, ele vai ficar exatamente aqui em cima, ó. Certo? Lembrando, projeção ortogonal, tá? Quantos quadradinhos eu aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Cada quadradinho é um versor, uma unidade. Então aqui vai ficar 2i mais 6j. Esse é o vetor força 1. Vamos fazer a mesma coisa para o vetor 2. Olha que emocionante. Vamos lá, força 2. Fortes emoções nessas épocas de coronavírus, tá? Veja só. Esse vetor 2, a força 2, se eu projetar esse vetor 2, força 2, aqui na horizontal, ele vai vir até aqui, ó. Olha a projeção ortogonal dele. Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Para a direita, 6i. Lembrando que para a direita valores positivos, para a esquerda valores negativos. Para cima positivo, para baixo negativo, em relação ao nosso referencial. E na vertical, vamos colocar uma lanterna aqui. Quando essa lanterna vier para cá, eu vou colocar, vai aparecer a sombra desse vetor aqui, ó, apontando para baixo, com 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Como é para baixo? Negativo. Opa! Como é para baixo? Negativo. São 4 quadradinhos. Letra J. Legal? E a força 3? Da mesma forma. Deixa eu pegar aqui um outro giz. Giz azul. Então, vamos analisar essa força 3. Se eu puder colocar uma lâmpada aqui, uma lanterna, a sombra desse vetor força 3 vai ficar exatamente aqui em cima, ó. Lembrando, ó, ortogonal. Quantos quadradinhos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5 para a esquerda. Então veja só, o nosso vetor 3 tem 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos para a esquerda. Então para a esquerda, negativo. 5 quadradinhos, 5i. Estamos falando da horizontal. E na vertical? Coloca a lanterna aqui, ó. Você vai projetar a sombra dele exatamente aqui. Lembra, né? Sempre está da projeção ortogonal. Então nós temos 1, 2 quadradinhos para baixo. Se é para baixo, negativo. 2 quadradinhos, escreve lá, 2. Como eu estou falando de vertical, eu vou associar isso à letra J. Legal. Aí, ó. Versores. Então, o vetor força 1 é 2i mais 6j, ou seja, uma componente horizontal de valor 2 e uma componente vertical de valor 6. O vetor força 2, uma componente horizontal de valor 6 e uma componente vertical de valor 4, para baixo. E o vetor força 3, uma componente horizontal de valor 5, para a esquerda, por isso negativo, e uma componente vertical de valor 2, para baixo, por isso negativo. Como é que a gente faz para determinar o resultante? Legal, é só a gente somar tudo. Então, o nosso vetor resultante, ou força resultante, será, então veja só, é só você somar os i's e somar os j's. 2 mais 6, 8. 8 menos 5, 3. 3 i. Vamos ver os j's agora. 6 com menos 4, mais 2. Mais 2 com menos 2, 0. Opa, 0. J. Você pode deixar desse jeito aqui,
Ou pode escrever de uma forma mais simplificada, apenas que a força resultante é 3I. Como é que a gente interpreta isso aqui? Veja só, vamos trazer ele para cima. O que significa 3I, esse meu resultante? Significa que esse vetor resultante tem módulo 3. O fato de eu estar falando no I, eu estou falando de horizontal. Se tivesse um J aqui, seria vertical. Então eu sei que a direção dele é horizontal. Como o sinal que eu tenho aqui é positivo, quando a horizontal é positiva, quer dizer que ela é para a direita. Então, o sentido para. Bom, informação completa agora. Nosso vetor resultante, nossa força resultante, de acordo com a linguagem de versores, é 3I, o que nos leva à conclusão de que nós temos módulo 3, direção horizontal, por causa do I, se fosse J seria vertical, e o sentido é para a direita, porque o sinal aqui é positivo. Se fosse negativo, o sentido seria para a esquerda. Beleza, galera? Exemplo resolvido? Alguma dúvida? Fale agora ou fale depois, se você quiser, tá bom? Vamos fazer mais um, para a gente terminar? Eu vou apagar o quadro, porque eu preciso de mais espaço. Eu vou utilizar um pouquinho de funções trigonométricas, ok? Então, se alguém precisar fotografar alguma coisa aí, tirar um print, fique à vontade. Se bem que ele está lá no livro de vocês, não há necessidade de vocês copiarem nada mais, tá bom? Então, deixa eu pegar meu livro aqui de novo. Nós vamos lá para a página 146 do exercício 11. Página 146. Esse exercício nos diz assim: um bloco de peso P está suspenso por dois cabos, conforme ilustrado na figura a seguir, onde T1 e T2 representam as tensões dos cabos. Para o mesmo permanecer em equilíbrio, devemos ter que... Então, vou fazer o desenho rapidinho aqui, para a gente poder interpretar, certo? Então, olha só. Então, relendo a questão. Um bloco de peso P, a gente vai ver mais adiante isso, tá? Mas já vamos adiantar. Peso é um tipo de força, tá? Um bloco de peso P está suspenso, então esse bloco aqui está suspenso por dois cabos. Este cabo aqui e este cabo. Então, esses dois cabos sustentam esse peso, tá? Onde T1 e T2 representam as tensões dos cabos. Então, esse cabo está esticadinho, esse cabo está esticadinho e segurando esse peso P aqui nessa história.
para o mesmo permanecer em equilíbrio. Sublinhe a palavra equilíbrio aí no seu exercício, tá? Use uma canetinha luminosa, coloque uma lâmpadazinha de LED, faça alguma coisa que você precise sempre olhar ali, olhou e lembrou, tá? Precisamos falar de equilíbrio. Então, para que isso esteja em equilíbrio, vamos analisar as possibilidades. Então, veja o seguinte, como eu falei, existe mais de uma maneira de nós resolvermos isso aqui. Eu vou dar uma das maneiras, certo? Poderíamos fazer pelo método do polígono, tá? É uma solução, mas eu vou deixar isso um pouquinho mais para adiante. Nós vamos fazer pelo método da decomposição, tá? Para nós falarmos de decomposição, nós precisamos do plano cartesiano. Lembra que nós falamos de decomposição? É quando eu pego um vetor e transformo em dois? Lembra? Um vetor que está inclinado, está na diagonal, e eu transformo ele numa horizontal e numa vertical. Mais ou menos o que a gente acabou de fazer no exemplo anterior, quando nós precisamos transformar o vetor que nós tínhamos em versores, né? Em linguagem de versores verticais e horizontais. A ideia é mais ou menos a mesma. Então vamos fazer o seguinte, eu vou traçar um plano cartesiano aqui, ó, passando pelo ponto de aplicação das forças. Aqui o nosso eixo X. E aqui o nosso eixo Y, tá bom? Perceba o seguinte, duas das forças já estão nessas direções. A força T1 já está na horizontal, beleza, não preciso fazer nada com ela. A força P, a força peso, que puxa para baixo, também já está representada na vertical. Então ela você não precisa mexer. Nós vamos trabalhar com essa força T2 aqui. Nós vamos transformar ela em forças horizontais e verticais, através da decomposição. Deixa eu só apagar esse T2 aqui. O que a gente vai fazer é o seguinte, vamos fazer a decomposição em componentes ortogonais. Como é que a gente faz isso? Lembra, ó, lâmpadazinha aqui, a sombra aqui embaixo. Olha a sombra desse vetor aqui, ó. Isso aqui eu chamo de T2x. Por quê? Porque é a projeção do T2 na direção x. Vamos colocar a lâmpada aqui, ó. Se nós colocarmos a lâmpada aqui, nós vamos projetar uma sombra assim. Essa sombra que nós projetamos, eu chamo de T2y. Ou seja, é uma cópia do T2, só que na direção y. E lá no final do exercício tem uma palavra muito importante, que eu falei com você, sublinhar com canetinha luminosa, colocar a lâmpadazinha de LED, fazer alguma coisa para você lembrar sempre. Equilíbrio. Quando nós falamos em equilíbrio, a resultante das forças que atuam em determinado corpo deve ser zero. Tá bom? E eu posso separar isso. Eu posso falar, ó, a resultante vertical, horizontal tem que ser zero e a vertical também tem que ser zero. As duas precisam ser zero. Ou seja, essas duas forças somadas têm que dar zero. Essas duas forças somadas têm que dar zero. Aí esse ponto aqui está em equilíbrio. Baseado nisso que eu acabei de falar, essas duas forças precisam ser iguais. Só que uma para a direita, a outra para a esquerda. Uma é positiva, a outra é negativa. Quando você somar, vai dar zero. Então eu posso afirmar que T1 precisa ser igual a T2x, para que exista equilíbrio. Na vertical, a mesma coisa. Esta força que aponta para baixo tem que ser igual à força que aponta para cima. A diferença entre elas é o sinal. Então esta força P tem que ser igual a T2y. Legal. Então o que eu preciso fazer? Quem é T2x e quem é T2y? Veja o seguinte. Você reparou que você tem um ângulo de 30 graus aqui? Esse ângulo de 30 graus que está aqui em cima é o mesmo ângulo de 30 graus que eu tenho aqui, ó. Certo? Que é o mesmo ângulo de 30 graus que eu tenho aqui. Lá na matemática você aprende isso. Ângulos alternos internos, ângulos congruentes, certo?
Então, isso aqui também é 30, isso aqui também é 30. Consequentemente, sendo este um triângulo retângulo, vou desenhar aqui do lado para você poder visualizar direitinho. Ó, peguei esta parte de cima e trouxe para cá. Esse é o T2Y. Esse aqui é o T2. Este é o ângulo de 30 graus que eu falei. E, consequentemente, sendo este um triângulo retângulo, esse ângulo aqui só pode ser 60 graus. Concorda? A soma dos ângulos internos de um triângulo deve dar 180. Se esse é um ângulo reto de 90, o mais 90 é 180. Tá certo? Vou pegar esse quadradinho, esse triângulozinho de baixo e vou fazer a mesma coisa. Deixa só. Aí, ó. Peguei esse triângulo de baixo e trouxe para cá. Este ângulo aqui também é 30. Consequentemente, este ângulo de cima aqui só pode ser 60. Por que eu estou falando isso? Que a única maneira que nós temos de representar de uma outra forma T2x e T2y é falando de funções trigonométricas. Veja só, vamos pegar isso aqui então, ó. Como é que a gente pode determinar o valor de T2y nessa história? Bom, eu posso usar o ângulo de 30 ou posso usar o ângulo de 60, tanto faz. Ah, mas o 60 não daria, Ronaldo. Como é que a gente faz? Você pode utilizar, não tem nenhum problema, tá certo? Então, eu posso usar o 30 ou posso usar o 60, para mim é indiferente. Vamos usar o 30 e vamos usar o 60 para você ver como é que fica, tá? Usando o ângulo de 30, em relação ao ângulo de 30 graus, este T2y é qual cateto? O adjacente ou o oposto? Isso, falou ali, ó, oposto. Legal, valeu, obrigado pela participação. Tá? É um vetor, é o cateto oposto. Oposto e hipotenusa, eu estou falando da função seno. Então, o seno de 30 é T2y, nosso cateto oposto, sobre T2. Ah, mas eu preciso só do T2y. Beleza. Com T2y, é só você jogar esse T2 para cá, multiplicando o seno de 30, resolve o seu problema. Então fica T2 vezes seno de 30. Mas, se você preferir trabalhar com 60, veja o que acontece. Olha só. Aqui está o ângulo de 60 graus, tá bom? Perceba que os meus dois dedos formam um ângulo de 60. O meu dedo indicador representa a hipotenusa. O outro dedo representa o outro cateto que nós temos. O cateto que ajuda a formar o ângulo com a hipotenusa é o cateto adjacente. Adjacente com a hipotenusa nós temos função cosseno. Cosseno de 60 graus é o cateto adjacente. T2y sobre T2. Isolando T2y, ele passa para cá multiplicando o cosseno de 60. Gente, não é para você fazer as duas respostas. Ou é uma ou é outra. Estou mostrando que existem duas possibilidades de nós chegarmos ao valor de T2y, tá certo? Aqui embaixo, vamos fazer agora aqui em cor de goiaba, tá bom? Ó. Da mesma forma, eu quero achar o valor de T2x. Usando o ângulo de 30, deixa eu passar para o lado de cá. Usando o ângulo de 30, ó, perceba que os meus dois dedos formam o ângulo de 30. O dedo indicador é a hipotenusa. O outro dedo é o cateto que ajuda a formar o ângulo. Esse cateto se chama adjacente. Então eu tenho aqui o adjacente e
que é a hipotenusa. Adjacente hipotenusa, estou falando da função cosseno. Então, o cosseno de 30 é igual a θ adjacente, T2x sobre T2. Como o que me interessa é o T2x, jogo o T2 para cá multiplicando. Dá para usar o 60? Dá. Veja só. Se nós formos usar um ângulo de 60 graus, tá bom? Os meus dois dedos aqui formam um ângulo de 60 graus. E esse outro cateto não ajuda em nada na formação desse ângulo. Esse é o cateto oposto. Oposto com hipotenusa, eu estou falando da função seno. Então, a função seno, no caso aqui, seno de 60 graus, é o cateto oposto, T2x sobre a hipotenusa. O que nos dá, então, da mesma forma como eu comentei ali em cima, você não precisa dar as duas respostas, ou uma ou outra. Para que eu fiz isso? Para nós podermos chegar a uma conclusão a respeito disso aqui, ó. Tá? Veja só. Concluindo o exercício, então. No caso aqui, para que exista equilíbrio, este T1 tem que ser igual a T2x. Então, eu posso dizer o seguinte: T1 sendo igual a T2x, ou ele pode ser igual a T2 cosseno 30, isto aqui é o T2x, que está lá, ou T1 pode ser igual a T2 seno de 60. Isso aqui também é T2. Essa resposta, ambas estão certas. E o P? O peso, né? Que é a nossa força vertical. Então, na vertical, nós temos que essas duas forças precisam ser iguais. Então, o P precisa ser igual a T2y. Vamos colocar aqui em pedacinho, sei lá. Ó. Então, o nosso peso será, quem é T2y está aqui em cima. T2 seno 30. Esse aqui, então, é o nosso T2x. Ou o peso pode ser T2 vezes cosseno de 60. Isso aqui também é T2x. Ou essa, tanto faz. Aí você vai dar uma sapeada no seu livro ali, você vai dar as alternativas. Ah, Ronaldo, não tem isso. Tem, procura lá que tem. Tá? Se você analisar bem direitinho, a resposta que está lá, e que bate com os nossos cálculos, aqui é a resposta letra E. Legal? Dúvidas? Deixa eu olhar para a galera aqui. Você aí atrás da tela, tem dúvida? Não? Mais alguém ali naquele canto ali? Não, ninguém também? Gente, então olha só, falamos um pouquinho a respeito de forças, são os conceitos iniciais de força. 2 exercíciozinhos para você poder se ambientar com isso aí. Nós vamos ver mais coisas adiante. Não deixe de fazer exercícios, não deixe de olhar as orientações que eu vou dar para você lá no fórum. Faça os exercícios, faça as atividades para que a gente se mantenha sempre na ativa, ok? Qualquer dúvida, me pergunte lá, a gente responde sem nenhum problema, na medida do possível, tá? Mas precisamos praticar, ok? Grande abraço e até a próxima.